Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange, espero que esse seja o último vídeo que eu vou precisar gravar pelo celular. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma questão que eu fiquei pensando enquanto eu estava de insônia ontem, que é a questão da gente pensar a obra de arte de modo geral e, mais particularmente, a literatura, que é o nosso objeto principal aqui sempre, a partir principalmente da análise do conceito e não de uma análise de forma e conteúdo. E como isso pode te ajudar a escrever as suas obras, né? Eu vou chegar lá. Primeiro, o que eu quero dizer com isso? Com o conceito da obra de arte, o conceito de um livro. O conceito seria a ideia por trás daquilo, e eu acho que a gente pode, muitas vezes, se beneficiar de uma análise das obras de arte, ou de pensar, enfim, as obras de arte, de pensar uma obra de literatura a partir de uma análise do conceito, como a principal análise, e não uma análise da forma e do conteúdo. E por que isso? Porque, bem, a forma e o conteúdo é uma coisa muito enraizada na gente na hora da gente pensar na arte, né? Na hora da gente pensar na literatura, principalmente. A gente pensa muito em forma e conteúdo. E isso não é errado, claro, isso é só um jeito de se pensar que muitas vezes pode ser talvez o melhor jeito, mas às vezes não é suficiente e algumas vezes não é o melhor jeito. Mas a forma e o conteúdo numa obra literária, a forma seria basicamente a linguagem em que aquilo é escrito, o próprio fato de uma obra literária usar palavras, né? As palavras formam frases e tal, e formam, a partir das frases juntas, formam parágrafos, e que tudo tem uma lógica, assim, por trás, né? Uma lógica sintática por trás. Que é o que a gente estuda em gramática, né? Qual é essa lógica sintática por trás dos textos. E, claro, também uma coisa muito importante dentro dessa lógica é o conteúdo que aquela linguagem está transmitindo. Então, sobre o que é esse texto, né? É uma pergunta também que muitas vezes a gente vai se deparar. Seria quais são os temas tratados nesse texto, o que acontece naquele enredo, né? Quais são os eventos narrados no enredo, qual é a estrutura, né? A gente também pode pensar em estrutura narrativa como fazendo parte do conteúdo. E o conteúdo e a forma, eles estão relacionados sempre, porque na literatura não tem como a gente ter uma separação de forma e conteúdo. Apesar da gente separar para analisar, não tem como você ter um conteúdo sem forma, não tem como você ter uma forma sem conteúdo, se você está falando de literatura. E agora, a questão do conceito, eu vou falar primeiro do conceito num outro tipo de arte, que não é arte literária, que seria arte visual, né? Para depois falar do conceito na obra literária. O conceito é algo que também sempre vai estar presente numa obra. O conceito é basicamente a ideia por trás daquela obra. A questão é que existem tipos de arte, existem obras de arte em que o conceito ele vai ser a principal coisa que você vai precisar analisar para você realmente entender e para você aproveitar, para você fruir aquela obra. Então, por exemplo, a gente pode pensar muito nisso quando a gente olha para os ready-mades do Marcel Duchamp. Quem é Marcel Duchamp? Marcel Duchamp, ele foi um artista que, né, viveu lá no início do século XX, ele fazia lá as obras dele, ele era francês e ele era um artista renomado, e uma vez ele pensou assim, vou pegar aqui um objeto do cotidiano e vou expor no museu. Por quê? Porque isso é artístico? Essa é a grande questão. Então, eu acho que um dos ready-mades mais famoso dele é o tal do mictório, que ele expôs no museu, o mictório, assinou lá com um pseudônimo, né? E esse mictório, basicamente, por que é um ready-made? Porque é algo que não foi o artista que criou, não foi o Duchamp que criou. Aquilo é um objeto feito pela indústria, um objeto industrial que outras pessoas fizeram, operários fizeram,
e ele pegou aquilo que já estava pronto e expôs num museu. É um objeto que não foi feito para ser artístico, um objeto que não tem não tem um valor estético. Se a gente parar para pensar, qual é o valor estético de um mictório? Não tem, não é feito para ser um objeto de valor estético, não é feito para ser um objeto artístico, não é feito para ser apreciado, é feito para ter uma utilidade. E aí, quando ele pega aquilo e coloca num museu, ele tá questionando um pouco o que é arte, né? Se eu colocar um objeto do cotidiano que já está pronto num museu que foi criado, né, por uma indústria, né? Se eu colocar aquilo num museu e assinar, aquilo se torna uma obra de arte? Aquilo vai ser apreciado como uma obra de arte? Então, se a gente analisar o mictório exposto no museu, como é que a gente vai pensar em forma e conteúdo? Como é que a gente vai pensar numa análise artística mais tradicional? É diferente de uma pintura, por exemplo. Uma pintura barroca, sei lá, uma pintura de Jesus no estilo barroco. A gente tem ali um conteúdo, uma representação de uma figura, e você tem um estilo, que é o estilo barroco, é um jeito de pintar. Então você pode pensar em forma e conteúdo aí. Mas como você vai pensar em forma e conteúdo num mictório exposto no museu? Aí é que tá, você não vai analisar aquilo, você não vai priorizar na sua análise daquela obra a questão da forma e conteúdo, você vai priorizar a questão do conceito. Então qual é o conceito daquilo? Qual é a ideia por trás daquilo? A ideia por trás daquilo é questionar o que é arte. A ideia por trás daquilo é questionar o que é beleza, o que é estética, enfim. É até uma ideia irônica, né? Então, você vai pensar na ideia por trás, você vai pensar no conceito para você conseguir entender aquela obra e conseguir, talvez, até fruir daquilo, né? A fruir seria fruir, né? Seria você apreciar uma obra artística ou não necessariamente apreciar, tipo, nossa, isso é muito belo, mas você ter algum aproveitamento daquilo, né? Até um entretenimento com aquilo, enfim. Então, para você conseguir, às vezes, entender uma obra de arte, para você conseguir fruir uma obra de arte, você vai precisar priorizar a análise do conceito e não de forma e conteúdo. E aí, na literatura, a gente pode pensar nisso também. E uma boa obra, na minha opinião, para a gente pensar nisso, é o Caderno Rosa de Lori Lamb, da Hilda Hilst. Eu até tenho aqui, eu vou mostrar, porque, né, já que esse vídeo eu não vou conseguir botar muita coisa na tela, eu tenho esse box aqui da Hilda Hilst, e nesse box a gente tem o livro Caderno Rosa de Lori Lamb, que é um livro que ela escreveu, uma leitura basicamente muito perturbadora. Por quê? Porque é um livro que é como se fosse um diário, é como se ele fosse um diário escrito por uma garotinha de 9 anos, se não me engano, é uma criança, que ela é prostituída pelos próprios pais e ela não reclama daquilo, ela não coloca aquilo como uma coisa ruim, ela diz que ela gosta daquilo porque ela tem dinheiro para comprar bonecas, enfim. Por isso que é um livro perturbador, mas esse não é a coisa principal e eu já vou chegar lá. Acontece então que se a gente for pensar na forma, a Hilda Hilst ela escreve como se fosse realmente uma criança escrevendo. Então você vai ter um vocabulário muito pobre, você vai ter alguns erros ali de português. Você vai ter uma escrita que não é feita para ser uma escrita admirada, uma escrita admirável, que o leitor vai olhar e vai pensar, nossa, que coisa linda ali que está escrito, que uso de palavras genial. Então, se a gente pensar na forma, é uma forma pobre. Se a gente pensar no conteúdo, é um conteúdo que a princípio tem isso muito perturbador, e até porque é um livro muito explícito em relação ao sexo. Então você tem um conteúdo que ele não é esteticamente bonito também, ele não é agradável, ao contrário, ele é desagradável. No fim ali você vai ter um pouco de uma descrença na narração, você vai ter o narrador não confiável ali se revelando como não confiável. Agora, o grande ponto desse livro é que se a gente for pensar no conceito, né, na ideia por trás, aí sim é que a gente vai conseguir entender o livro e aí sim é que a gente vai conseguir principalmente gostar do livro. Porque eu acho que ninguém conseguiria gostar desse livro sem entender a história por trás da escrita daquele livro, a ideia por trás da escrita.
Então, quando você pega ali a história da carreira da Hilda Hilst e entende por que ela escreveu esse livro, como escreveu, por que ela escreveu toda a trilogia obscena dela, né, ali no fim da carreira dela, aí você entende que esse livro, na verdade, ele é uma crítica meio grotesca ao mercado editorial. Então, o jeito como o livro é escrito e todo o conteúdo que está ali no livro, eles vão servir a essa ideia. E se você não entender essa ideia, você não vai entender o livro. E essa é a grande questão. Esse é um livro, então, em que você pode, e até talvez seja muito melhor você priorizar na sua análise a questão do conceito mais do que a questão de forma e conteúdo. Claro que, como eu falei, forma e conteúdo sempre vão existir e vão estar sempre ligadas ao conceito. Só que a grande questão desse livro é que, diferente de, sei lá, um livro como Harry Potter, você vai precisar, no Caderno Rosa de Larilane, você vai precisar pensar no conceito, tá? Você vai precisar entender o conceito, você vai precisar analisar o conceito como uma coisa fundamental para a análise daquela obra. E outro tipo de literatura em que isso é mais forte ainda é a literatura da escrita automática dos surrealistas, né? Eu tenho até um vídeo em que eu falo um pouco sobre isso, eu vou botar aqui nos cards. Basicamente, os surrealistas, eles tinham uma ideia de expor ou tentar expor em palavras, tentar expor em texto, o subconsciente. Então, eles pegavam e eles escreviam sem pensar em lógica, sem pensar se a linguagem que eles estavam usando seria uma linguagem lógica. Então, eles escreviam literalmente palavras seguidas uma da outra que não tinham uma ligação lógica entre elas, o que contraria muito a gramática, contraria as normas da sintaxe, né? Contraria tudo isso que a gente conhece como texto, basicamente. E o conteúdo também não faz nenhum sentido, porque são palavras aleatórias, não são aleatórias porque existem umas certas regras para se escrever isso que os surrealistas colocavam. Então, a próxima palavra que você pensou, você vai ter que escrever. Então, isso é uma certa regra. Então, não são exatamente palavras aleatórias, mas são palavras que não se conectam, que não criam um sentido lógico. Então, você não vai ter um enredo, você não vai ter uma literatura que você poderia analisar a partir de forma e conteúdo, porque, sabe, não faria nenhum sentido se você tentasse analisar assim. Então esse é um caso muito extremo, assim, acho que é o caso talvez mais extremo da literatura, em que o conceito é a chave, o conceito é a principal coisa que existe ali por trás daquela obra e é a principal coisa que você vai precisar entender para você entender aquela obra, para você fruir daquela obra. Então, como que pensar no conceito pode te ajudar a escrever suas obras? Bom, quando a gente pensa em escrever um livro, muitas vezes uma coisa que trava, e eu sei porque eu já passei por isso e porque muita gente que me escreve, né, pedindo dicas, fala isso, que muitas vezes o que trava é que a pessoa, pensei numa história e pensei, sei lá, num jeito como eu vou escrever essa história, numa linguagem. Só que você não consegue escrever, porque você não sabe, às vezes, o que você quer com aquilo, o propósito que você quer com aquilo. E aí que tá, você muitas vezes não sabe o conceito daquilo. Então, nesses casos, é muito legal você pensar no que você quer com aquele livro, no que você quer dizer, no que você quer retratar, e como que você pode fazer isso. Então, por exemplo, eu não sei exatamente qual foi o processo de escrita do Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que é um livro brasileiro, um livro que eu acho muito bom. E a impressão que me dá é que o conceito foi a primeira coisa que veio ao autor, né? Porque se ele não tivesse, se ele não tivesse uma ideia clara do que ele queria transmitir, do que ele queria passar, ele não acharia a forma e o conteúdo ideais para passar aquilo. Ele é um livro que vai falar principalmente sobre racismo, é o principal tema que esse livro trata. Ele tem a história lá que ele vai contar, que é um cara que ele é chamado, é convocado para participar de uma reunião do governo sobre cotas raciais, né, sobre a implementação de um aplicativo para ajudar
nessa questão de saber quem é negro ou não, para poder entrar nas faculdades pelas cotas raciais. E também, ao mesmo tempo, você tem uma história ali em flashbacks, que é a história de um dia na vida desse cara, que aconteceu anos atrás, esse dia, em que o racismo ali é o principal tema que vai aparecer ali nas situações em que ele vivencia nesse dia. E você vai ter ali a questão da narração também, do tempo de narração. Você vai ter a narração do presente, você vai ter a narração no passado, ou seja, os acontecimentos do presente, essa reunião, esse personagem adulto, você vai ter isso sendo narrado no passado. Eu estava lá, eu fiz aquilo, eu falei. E os flashbacks, você vai ter eles narrados no presente. Então, eu faço aquilo, eu digo, sendo que aquilo se passou no passado. Você entende porque o personagem ele tá adolescente ali. E aí isso é uma característica que me chama muita atenção. E você, basicamente, se você lê o livro até o final, você entende o porquê disso, né? Quando você lê o livro inteiro, é que você entende, pelo menos foi assim comigo, entende o conceito do livro, entende a ideia por trás. E aí, quando você entende o conceito, é que você consegue fruir melhor aquele livro. Foi assim pra mim. Depois que eu terminei de ler, foi que eu gostei do livro. Eu não tava gostando muito dele antes, mas quando eu terminei de ler, foi que eu entendi o conceito do livro. E aí eu entendi o porquê desse conteúdo e o porquê dessa forma. Por que o presente do livro é narrado no passado e o passado é narrado no presente? Porque aquilo tá presente ainda nesse cara. Aquele dia foi muito fatídico pra ele se entender como um cara negro, e não só um cara negro de pele clara, que muitas vezes tem a passabilidade, né? E isso tá presente nele. Tudo que ele tá vivenciando nos acontecimentos do presente estão marcados por esses acontecimentos do passado. Então, essa escolha da narração, do tempo verbal da narração, ela tem muito a ver com esse conceito, né, de que o racismo está sempre presente, essa ideia que o autor quis transmitir. E o conteúdo, claro, vai ter tudo a ver com isso, porque justamente os acontecimentos ali desse dia fatídico que é narrado no presente, os acontecimentos dizem tudo, assim, sobre esse racismo, como que o racismo atua no Brasil, como que o racismo atua nesse personagem. Então, tudo tá conectado, sabe? Forma e conteúdo, se analisados sozinhos nesse livro, se o livro for analisado a partir de forma e conteúdo, deixando de lado o conceito, você não vai entender, você não vai conseguir ter uma imagem completa. Mas se você pega o conceito, você vai conseguir ter uma imagem completa. E às vezes, o que você precisa pensar antes de começar a escrever para você conseguir escrever é o conceito. Porque às vezes é isso que vai desbloquear a sua escrita, é isso que vai realmente te permitir começar aquele livro que você quer começar e não está conseguindo. É pensar no conceito, pensar na ideia por trás, pensar no que você quer dizer com aquele livro, pensar no que você quer transmitir, no que você quer às vezes questionar, no que você quer passar ali. Muitas pessoas podem chamar isso de a tese do seu livro, ou a pensata do seu livro. Eu tô chamando de conceito do seu livro. E às vezes o que tá impedindo você de conseguir escrever é que você não tá que você tá tentando pensar em forma e conteúdo, mas não tá pensando muito no conceito. Então, eu acho que pensar no conceito pode ser muito importante para algumas pessoas, né, como um início do processo de escrita. É isso basicamente que eu queria dizer hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. E na descrição aqui do vídeo você pode ver minhas redes sociais, você pode ver alguns links legais aí de cursos de escrita. E até a próxima!